você do seu jeito aí. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos, curva sua cabeça. Nós já oramos, mas eu quero orar por você nessa manhã. Deus, nós estamos aqui reunidos. Nós vamos começar a transmitir a Tua palavra e eu quero pedir que não seja eu, mas seja Teu Espírito Santo falando aqui nesse lugar. Pai, essa igreja é sua, esse povo é seu e toda a honra, toda a glória seja dado a Ti. Eu quero pedir que o Senhor venha alcançar os corações nessa manhã. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu tenho o hábito de perguntar, acho que não só eu, mas vários pastores fazem isso, a gente acaba herdando, né? Até a Ana brinca com isso, que algumas vezes eu fico perguntando se as pessoas estão felizes, se as pessoas... como que você está? Você está feliz? Como está seu coração? Sabe, essa semana, meu coração estava um pouco triste no meio da semana, mas nada, não tinha nenhum motivo específico. Era, sei lá, estava triste, irmão, estava triste. Só por torcer para o Santos já é um motivo de estar desanimado, né? Meu coração estava triste. E aí eu falei, Deus, alegra meu coração. E eu fiquei feliz que depois de 7 anos eu reencontrei um amigo da época da banda, cara. Fazia muito tempo que eu não via ele. Eu tive uma banda na adolescência. Essa banda era terrível. O nome da banda era DT78. Ninguém sabe, né, o significado. Deuteronômio, capítulo 7, verso 8. Aí todo mundo ficava com essa cara de ué e perguntava, mas o que está escrito lá? Nem a gente sabia. E aí a gente metia aquele migué. Ler é lição de casa. Chegando em casa você lê, mas nem a gente sabia por que era isso. Mas na verdade foi uma época da nossa vida, adolescente, muito estável na igreja, muito difícil de se manter. E a banda foi mais ou menos uma arca pra gente, um cuidado de Deus. E cada um tá num canto agora. E esse menino, ele é totalmente afastado das redes sociais. Ele não tem muito contato, ele é bem fechado assim. Mas eu consegui achar o contato dele. Foi engraçado que a gente começou a conversar, ele me mandou um áudio e eu falei assim, caraca, eu não sei o que eu fico mais impressionado. Você, cara, virou pastor e engordou, será só o pó da rabiola? Mas assim, foi algo que deixou feliz meu coração. Deus tem as maneiras de trabalhar. E eu não sei como seu coração chegou aqui nessa manhã. Sabe, eu não sei o que você está passando, não sei como está a sua vida. Mas eu quero dizer que Deus, ele tem a porção certa pro teu coração nessa manhã. Deus, ele tem a porção exata pro teu coração nessa manhã. Sabe, Jesus, ele sabe o teu coração. Jesus, ele conhece você. Jesus, ele sabe como você está. Então, a única coisa que eu te peço é que nos próximos minutos que você abra o teu coração e deixe Deus falar contigo. Deixe Deus tocar em você. Deixe Deus tocar no seu coração. Amém? Nessa manhã eu quero falar sobre algo, o tema da mensagem. Na verdade, eu vou caminhar em 5 pontos, que é algo que a gente aprende quando a gente é criança, quando a gente está na escola. As crianças que estavam aqui ontem, provavelmente algumas estão aprendendo isso na escola. Eu quero falar sobre os nossos sentidos. Nós temos 5 sentidos. Há um pessoal que fala que as mulheres têm um 6º sentido, mas eu não vou provocar isso em vocês hoje. Mas na verdade eu acho que toda mulher ela sai de fábrica já com um aplicativo dentro dela chamado Eu Te Avisei. Então, isso só foi para quebrar o gelo e a minha esposa brigar comigo depois. Mas vamos junto aqui falar quais são os 5 sentidos, tá bom? Os 5 sentidos nossos não tá na ordem correta, também não tem uma ordem correta. Paladar, audição, olfato, tato e visão. E o que são esses sentidos? Para que a gente tem esses sentidos? Deus nos deu esses sentidos para a gente poder sentir o mundo. Poder sentir tudo que está ao nosso derredor. Mas você só pode tocar, irmão, porque ele tocou primeiro. Sabe, você só pode ver porque ele viu primeiro. Você só pode provar algo porque ele provou primeiro. Você só pode escutar algo porque ele escutou primeiro. Sabe, Deus nos deu esses sentidos para sentir tudo que está à nossa volta, mas o principal motivo de Deus nos dar esse sentido não foi simplesmente para sentir o que está aqui embaixo, mas foi para sentir o que está lá em cima, foi para sentir o céu, foi para sentir Deus. Sabe, Deus nos deu isso como um presente. Aí você vai falar assim, pastor, mas e quem é deficiente auditivo? Geralmente, quem não tem um dos sentidos, Deus é tão perfeito, irmão, que acaba completando em outro. Sabe, geralmente uma pessoa que é deficiente visual, ela consegue escutar melhor, ela consegue ter um senso, os outros sentidos são aprimorados. Mas o que eu quero falar para você, tudo que há de bom em nós vem de Deus. Foi pregado aqui na sexta-feira, foi falado aqui na sexta-feira.
Sabe? Tudo que é de bom em nós vem de Deus. Então, talvez os seus 5 sentidos aí, nem todos são tão apurados, mas eu quero falar que tudo que existe de bom dentro de você foi Deus que depositou. Eu quero falar que existe um pouquinho, mesmo que seja só um pouquinho, mas existe um pouquinho de Deus dentro de você aí. Você não é qualquer um, o teu coração não é entulho para ficar carregando lixo, não. O teu coração é a arca para carregar a presença de Deus. E eu preciso caminhar com vocês. E o primeiro sentido que eu quero falar nessa manhã é sobre o paladar. Na época do Covid, graças a Deus essa fase passou, mas teve algumas pessoas que pegaram o Covid e perderam o paladar, não tinha mais gosto nas coisas, ou provavam uma coisa, sentia gosto de outra. E Deus nos deu o paladar para quê? Para experimentar as coisas boas. Sabe, todo mundo gosta de uma comidinha legal. Todo mundo gosta de um almoço legal, comer algo diferente. Tem aquelas pessoas que falam, eu tenho paladar infantil, porque eu gosto de comer muito doce. Se você ir nessa, você vai ficar com outra coisa, com diabetes, vigia, diminui. Mas eu quero falar desse sentido de uma forma espiritual. Porque Deus nos deu o paladar, porque Deus ele é maravilhoso, Deus ele é bom, a palavra de Deus fala que a nossa vida tem que ter gosto, irmão. Sabe? A nossa vida tem que ter um gosto bom, um gosto de Jesus. E Deus nos deu um paladar, não somente para provar coisas da terra, coisas materiais, coisas que a gente pode consumir, mas também para provar as coisas espirituais. Sabe, talvez existam irmãos aqui que você tem comido o pão que o diabo amassou, mas se você realmente entender quem é Jesus, você vai parar de comer o pão que o diabo amassou e você vai começar a provar do pão que amassou o diabo. Entenda isso, você precisa não somente, Deus não é somente feito para ser adorado, isso é muito bom. Deus não é somente para ficar sendo admirado, você precisa experimentar, você já precisa provar dessa porção que é Deus. Deus está aqui para você se provar dele. E como nós falamos, carnalmente, nós temos que se alimentar todos os dias. Nós temos que fazer as refeições todos os dias, porque se você não se alimenta, se você não come, vai chegar uma hora que vai zerar o seu estoque aqui de energia e você provavelmente vai desmaiar. E espiritualmente não é diferente. Toda vez que eu oro, toda vez que eu leio a palavra, eu estou comendo da palavra de Deus. E como está teu paladar? Do que você tem se alimentado? O que você tem comido? Porque você que tem filho pequeno, você sabe que se você ficar dando só salgadinho para esse menino, ficar dando só doce, chocolate, ali no momento ele vai falar, não, eu estou cheio. Mas daqui um tempo esse menino vai ficar doente. Porque ele está comendo aquilo que é gostoso, não talvez aquilo que é necessário para ele no momento. Do que você tem alimentado a tua alma? O que você tem trazido para dentro de você? O que você tem consumido? Então, toda vez que eu leio a palavra, toda vez que eu faço meu devocional, eu estou comendo de Deus. Eu estou alimentando meu espírito. Sabe? Eu estou me fortalecendo. Aí tem gente que fala assim, pastor, mas eu estou fraco, meu espírito está fraco. Não se alimenta de Deus. Nada contra macarrão, tá, irmãos? Eu amo macarrão, é muito bom, macarrão é gostoso demais. Mas nem quando você come só macarrão. Pelo menos comigo é assim. Eu como, estou satisfeito. Da meia hora depois estou com fome de novo. Falei, misericórdia. Aí eu tenho que incrementar, né, Brunão? Colocar um ovo lá, uma farofa para deixar ele mais grosso, top. Colocar um feijão no macarrão é bom também, né? Tem gente que não gosta. Mas eu deixo ele mais encorpado lá para você não sentir fome. E tem muita gente se alimentando com coisas passageiras, com coisas que não vão edificar a sua alma, é por isso que você está fraco. Mas Deus, Ele tem um alimento eterno para a tua alma. É por isso que Ele nos deu o paladar. Para provar das coisas da terra, mas primeiramente para provar dele que é bom. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 4, verso 13. Sexta-feira eu levei o Gabriel Custódio para uma experiência muito boa, um lugar muito refinado. Pastor, você não me leva a sério, né? Um lugar muito refinado. Levei o Gabriel para comer o melhor pão de linguiça de Hortolândia. E ele comeu. E ele tomou 2 copos de suco de morango com acerola. E ele saiu de lá com a cabeça congelando. É muito bom, irmãos. É uma banquinha na beira da rodovia, assim. Eu vou levar todo mundo lá, vocês vão ver. É top, é top. R$8 o pão.
passa com a fumaça do caminhão, pega no pão. Por isso que o pão é bom, deve ser a poluição, cara. Mas é maravilhoso. Um dia eu fui lá, tinha pão com queijo. Eu falei, o que é queijo? Eu pedi, acho que era queijo, né? Estava escrito errado, só pode. João capítulo 4, verso 13, vai dizer assim, ó. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Glória a Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Tem muita gente que você tem até fome de Deus. O que é fome de Deus? Ai, pastor, eu quero vir mais para a igreja, eu quero me pegar firme, eu quero ficar com Deus, eu quero estar ali. Mas está faltando um pouco mais de sede, sabe, irmãos? E essa água da vida você não encontra em qualquer lugar. Eu lembro a época que a galera só ficava endeusando aquela água boa na fonte, porque falava que a água era leve, que não sei o quê. Sabe, mas essa água da vida não vende em qualquer lugar, você não encontra num shopping, você não encontra no mercado, essa água da vida é Jesus. E como paladar, você precisa provar dessa água, irmão. Você precisa provar dessa água que é Jesus. Sabe, essa água que é Jesus, ela vai entrar dentro de você e ela vai transformar você numa fonte de águas vivas. E quando você começar a provar de Deus, quando você começar a provar de Jesus, o seu coração vai ser transformado, o seu interior vai ser transformado, mas quem está ao seu redor também vai ser transformado, irmãos. Sabe, tem uma profecia muito linda em Isaías, eu acho que eu já até falei isso aqui um tempo atrás, que o profeta está falando que nos últimos tempos um rio, ele vai vir do Oriente até o Ocidente, ele vai cruzar o templo. E esse rio ele vai passar por esse templo, e aonde esse rio passar, esse rio vai ser transformado. Só que se você for hoje lá no templo de Israel, esse rio não existe, não tem possibilidade de ter um rio lá. Mas sabe de quem que ele estava falando? Ele estava falando de Jesus. Porque teve um dia que Jesus chega do lado do templo, assim, ó, e ele começa a andar. Onde Jesus passava era o rio de Deus passando, irmão. Eu quero dizer que o rio de Deus ele está aqui nessa manhã. Glória a Deus. E só para a gente fechar essa parte, se você quiser abrir a mente, senão não tem problema. Em João capítulo 6, verso 51, ele vai falar que ele é o pão da vida. Ele vai falar que ele é o pão que desceu do céu. Então eu quero dizer, irmão, Jesus é alguém que está disponível e disposto a mudar a história da sua vida. Jesus é alguém que ele está disposto a não somente te alimentar na sua necessidade. Jesus ele está disposto a fornecer pão da vida todos os dias para você, para sua casa e para sua família. Glória a Deus. Então esse é o primeiro ponto dos nossos sentidos. Lembrando que os sentidos são para sentir. O segundo ponto é a audição. É aquilo que você escuta. O que você tem escutado? O que tem falado no seu ouvido? O que tem gritado aí na sua mente? Pastor, mas quem não escuta? Quem é um deficiente auditivo? Como que ele vai escutar? Aí que está, irmãos, a nossa audição é para escutar algo natural, mas quando nós vamos para a esfera espiritual, Jesus vai ensinar a gente a escutar com a voz do coração dele. Sabe, o que você tem escutado? Tem muita gente que acredita em um monte de coisa aí fora, acredita nesses vídeos de teoria, acredita num monte de coisa aí, um monte de ladainha, mas quando você escuta a palavra de Deus, você tem levado isso a sério? Sabe, eu falo isso com toda humildade. Esse meu amigo até deu esse relato há 10 anos atrás. Eu não tinha jeito, vocação, talento, dom nenhum para pastorear uma igreja. Mas sabe qual que foi o meu problema? Eu acreditei naquilo que os outros estavam falando para mim. Não, você vai ser um pastor? Eu falei, tá, bora. Tem muitas vezes que as pessoas falam algo para você, falam, Deus vai transformar a sua família, Deus vai transformar a sua casa, Deus vai salvar, Deus vai mudar a sua vida financeira. Você acha que estão falando para te agradar, para te impressionar? Não. Tem muitas vezes que você lê a palavra e você escuta ela, alguém falando para você e isso aqui não é um livro de autoajuda, não, irmão. Isso aqui é um livro que veio do alto para mudar a história da nossa vida. Mas o que você tem escutado? E aí tem muita gente que infelizmente acredita mais na mentira do Satanás do que na verdade da palavra de Deus. João capítulo 10, verso 27.
Vai dizer assim, ó. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. A maneira de começar a ouvir Jesus é sendo ovelha dele, é se relacionando com ele. Sabe, você não precisa fazer tudo. Deixa eu tirar essa carga de responsabilidade em cima de você. Você não precisa dar conta de tudo. Você não vai dar conta de tudo. Você não tem que fazer tudo. Mas você precisa ouvir aquilo que o Senhor está querendo que você faça. Porque às vezes a gente está preocupado em fazer tantas coisas e a gente começa a fazer tantas coisas. Só que a gente acaba esquecendo de fazer a única coisa que Deus está nos pedindo. Tem muita gente querendo abalar a terra, tem muita gente querendo levantar projetos. Talvez você tenha sonho de ter sua empresa, talvez você tenha sonho de terminar sua faculdade, talvez você tenha sonho de ter sua família na igreja. Mas antes de você começar qualquer coisa, eu quero te dar um conselho. Começa a ouvir o que o céu está falando para a sua vida, começa a ouvir o que Deus está querendo para a sua vida, começa a ouvir as orientações de Jesus, começa a ouvir o que Ele está querendo para a tua história. Quem escuta do céu, irmãos, escuta primeiro. E quem escuta primeiro no tempo da crise vai governar e vai vencer e vai passar. Nós precisamos escutar o que Jesus está querendo que nós fazemos aqui nesse lugar. Você precisa escutar o que Jesus está querendo que você faça com a sua família. Você precisa escutar os próximos passos, os próximos planos que Jesus tem para a sua história. Ou nós somos guiados por Ele, ou nós somos dirigidos por Ele. Ou nós fechamos a nossa Bíblia, vai cada um para a sua casa e a gente finge que isso aqui nunca aconteceu. E o que Jesus tem falado ao seu coração? O que você tem escutado dele? Agora vocês vão saber, que eu vou contar um dos meus segredos aqui. Eu já falei isso em reunião de pastor, reunião com os líderes. Você quer saber quando uma pessoa está fazendo devocional? Pergunta para ela, o que Jesus tem falado para você no seu devocional? Se tiver tudo bem, ela vai falar, nossa, ela vai falar um monte de coisa. Agora se ela não estiver lendo Bíblia nem orando, e eu não sou fiscal de ninguém não, tá? Ela fala, então, não sei o que, tá. Vai começar a gaguejar. E a única maneira de escutar Jesus é diminuindo o volume do mundo e passar tempo com Ele. É passar tempo com Jesus, é passar tempo escutando o que Ele quer falar. E nem sempre nós vamos escutar no mesmo momento. Mas é uma prática. É diário. Mas vai chegar uma hora que Jesus ele vai falar aos nossos ouvidos. Vai chegar uma hora que Jesus ele vai falar no nosso coração. E se tem uma coisa que pode mudar a nossa história é quando Jesus ele fala no fundo do nosso coração. Irmãos, aí acabou. Você tem um Deus tão poderoso. Você tem um Deus tão grande. E tem alguns problemas, não era mais para você estar passando. Porque você está teimando, você não quer escutar Ele. Mas fazer desse jeito não vai dar certo, vai. Se Jesus está falando para você fazer assim, faça assim. Então você precisa começar a escutar o que Deus quer. Você precisa estar atento. Assim como é um casamento, para você entender o que o seu cônjuge está pedindo para você, primeiro você tem que escutar. Você tem que pegar a informação, falar, é isso aqui mesmo, tal. E geralmente a do homem é mais simples, né? Me dá tal coisa. Ou da mulher uma lista, assim. Mas você tem que parar, escutar, refletir e pôr em prática. Imagina seu filho pequeno chega em você, pede uma coisa, você nem dá moral para ele. Finge que escutou e você dá outra coisa para ele. Menino pediu leite, você dá um pote de pimenta para o menino. Vai dar certo? Vai ser um desastre. Mas tem muita gente assim na vida espiritual que está desse jeito. Jesus está te falando uma coisa, Jesus está te pedindo uma coisa, e você está teimando em não ouvir Jesus. Você está fingindo que você não está ouvindo Ele. Você precisa voltar a ouvir Deus. Amém? O terceiro sentido é o olfato. É o cheiro. Sexta-feira de manhã, num lugar que a gente estava trabalhando, estava sentindo um cheiro muito forte de café. Falei, Gabriel, olha o cheiro de café. Ele, estou sentindo não. Falei, olha o cheiro de café, mano. Estou sentindo não. Cara, o cheiro de café. Eu senti um cheiro de café enorme. Tomara que fosse café, não fosse outra coisa, né? O cheiro de café é muito forte. E tem gente que tem olfato, que consegue sentir as coisas assim.
fragrâncias. E ninguém gosta de sentir algo ruim, um cheiro ruim. Todo mundo gosta de sentir um cheiro agradável. Que nem quando você está passando perto da Boticário, está chegando perto, você já sabe que ali é a Boticário, porque tem aquele monte de cheiro de perfume misturado. Por mais que são perfumes bons, agradáveis, a loja tem o mesmo cheiro, porque mistura tudo ali e você não sabe qual é qual. Aí a moça te dá um papelzinho para você. Tem uns lugares que já dá uma amostra, assim, né? Você coleciona as amostras, fala que tem um monte de perfume, mas na verdade você tem as amostras grátis só. Mas todo mundo gosta de sentir um cheiro agradável. Cheiro de casa limpa. Cheiro de comidinha que acabou de sair, acabou de ficar pronta. Aquele cheiro de arroz novo. Nossa, maravilhoso. Aquele feijãozinho, né, Ronaldo? Hoje eu tô com fome. Nossa, e ainda 9 horas da manhã, 10 horas da manhã ainda, Ronaldo. Então todo mundo gosta de sentir um cheiro agradável. Eu no meu trabalho, para quem não sabe, a gente trabalha lavando tapete também, fica a dica aí, 10% de desconto esse mês. Nós lavamos, fazemos todo o processo, mas no finalzinho nós temos um segredinho lá, é um perfuminho que a gente aplica lá. Esse perfuminho é maravilhoso, e eu até acho que eu exagero nesse perfume, porque como eu uso muito, eu não sinto mais o cheiro dele, já está comum para mim. E às vezes eu chego na casa do cliente e falo, nossa, mas tá cheiroso, hein? Mas por quê? É um segredinho ali, é um perfuminho assim. Perfuminho que lembra uma loja específica que existe aí, que eu não vou falar o nome dela, que ela não me patrocina. Mas todo mundo gosta de sentir cheiros bons. Todo mundo gosta de estar cheirando bem, de estar agradável. Ou de estar num ambiente agradável. Eu lembro uma época que no Amanda, cara, não na igreja, mas na igreja também, mas no bairro tinha uma granja. E essa granja todo dia, final de tarde, 4 horas da tarde, subia um cheiro de carniça naquele bairro, que misericórdia. Era horrível, ninguém aguentava, até que fizeram um abaixo-assinado lá, não resolveu. Mas daí um pessoal educado lá do bairro lá expulsou o dono da granja, coitado, aí fechou lá. Mas por quê? O cheiro era muito ruim, dava dor de cabeça, era horrível aquele cheiro. Assim como foi falado aqui esses dias, eu acho que foi a Olivia que citou, acho que o pastor William citou também um tempo atrás, que Deus também sente cheiros, de uma forma espiritual. E tanto nossa adoração, quanto a nossa oração, ela sobe como incenso, como cheiro perante Deus. Como tem subido a sua oração perante Deus? Assim como você não gosta de sentir um cheiro ruim, Deus também não gosta. Se sua vida espiritual exalasse um cheiro, qual que seria seu cheiro nessa manhã? Será que as pessoas iam conseguir estar perto de você ou não? Se seu casamento exalasse um cheiro, qual que seria o cheiro? Se o relacionamento que você tem com seu filho exalasse um cheiro, se a sua conduta na sua empresa exalasse um cheiro, qual que seria esse cheiro? Sabe, qual é o cheiro que Deus tem sentido na nossa vida? Que cheiro tem chegado perante Deus? Será que é um cheiro agradável que Deus se agrada, ou é um cheiro que quando chega lá está tão ruim que Deus tem que jogar um bom ar espiritual lá para apagar esse cheiro ruim que está chegando lá? Deus nos deu um olfato para sentir cheiros mesmo aqui na terra, mas de uma forma espiritual, para sentir também o nosso cheiro. Porque tem até um ditado popular que pastores falam muito, que ovelha tem cheiro de ovelha. E qual que é o cheiro que você tem, irmão? O cheiro de filho? O cheiro de alguém que está distante de Deus? E eu estou falando cheiro ruim para não falar uma palavra que não é legal aqui. Para não falar uma caatinga. Lá no seminário, a experiência de morar num quarto com 22 homens internado é surreal. Você descobre algumas coisas que lá no odores, era difícil. Só que lá os meninos tinham o desodorante que eles chamavam de mata-bicheira. E como o dinheiro não era muito, seminarista, irmão, o dinheiro que a gente tinha comprado livro, a gente fazia uma vaquinha e comprava, não era nem Rexona, mas era um bicho grandão assim, parecia um Baygon, tá ligado? E a gente chamava de mata-bicheira. Então fazia a fila, todo mundo passava o mata-bicheira. Aí vinha... Tss, tss, tss. No final, irmão, aquele quarto tava um cheiro de... Nossa, era muito difícil. Não era um cheiro agradável. Mas como está o seu cheiro?
espiritualmente falando. Salmos 141, verso 2. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só. Oh, glória! Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas seja como sacrifício da tarde. Só para a gente fechar, abre para mim Apocalipse, capítulo 8, verso 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Irmãos, só para vocês entenderem, essa passagem aqui, em Apocalipse, ainda não aconteceu. Isso aqui é uma profecia que vai acontecer. Foi uma visão que João teve. Então, o que ele está dizendo aqui? Que toda oração que os santos de Deus aqui na terra estão fazendo, está subindo perante ao trono de Deus, e lá tem o incensário de ouro que está sendo depositado todas essas orações. Tem um filme, eu só não vou lembrar o nome desse filme, acho que é A Cabana, né? É um filme evangélico que ficou muito famoso, que mostra essa cena. Mostra uma pessoa orando, chorando, e as lágrimas dela caindo, e subindo perante Deus, e sendo depositado numa taça de ouro as orações dessa pessoa. Então, claro que Deus entende as nossas palavras, mas a nossa oração, a nossa adoração, o nosso estilo de vida está chegando perante Deus como um cheiro. E qual cheiro você tem exalado? Que a sua oração possa chegar como o cheiro do arrependimento perante Deus. Porque, como eu disse, Deus não cobra que você seja perfeito, Deus cobra que você busque a santidade. E a oração que mexe no coração de Deus não é a oração mais bonita, é a oração sincera, irmãos. Nós precisamos ser sinceros. Ontem eu confessei algo para o pastor Douglas. E isso acontece com todo mundo, tá, irmãos? Não é porque eu sou pastor que eu vou falar que eu nunca cometi essa falha. Um dos nossos pastores estava um pouco distante da igreja, estava passando por uns problemas de saúde. Não pastor daqui, pastor do campo nosso. Teve um dia que o missionário chegou em mim e falou assim: e aí, você já ligou para ele? Eu falei: não. Você não vai ligar? Eu falei: vou ser bem sincero para o senhor, eu não estava com esse pensamento de ligar, não. Aí ele: liga, vai ser bom, manda uma mensagem para ele. E eu mandei uma mensagem, liguei para ele, como tu tá, tudo mais, tal. Beleza. Ontem o rapaz foi dar um testemunho falando que está bem, se recuperou, está firme, está em Jesus. E ele falou: eu quero agradecer o pastor fulano de tal, e eu quero agradecer o pastor Jean que me ligou, fez total diferença. Aí no carro eu falei: Dudu, esse mérito não é meu, tá? Que eu não queria nem ligar. Não passou na minha cabeça de ligar. Sabe? Mas foi apresentado para mim uma situação que eu vi que eu poderia fazer de outra forma. E talvez no dia, depois que eu liguei, eu fiz aquilo que me aconselhou, uma situação que eu não estava conseguindo enxergar, a minha oração começou a subir de uma maneira diferente. Então qual é o cheiro da tua vida nessa manhã? Que sua oração suba como um cheiro de arrependimento. Amém? Glória a Deus. Agora vamos já passamos por 3, né? Só para a gente não se perder. Então o primeiro foi paladar. O segundo, audição. O terceiro, olfato. E o quarto, o tato, o toque. Como eu falei aqui no começo da mensagem, você só pode tocar. Você pode tocar em alguém, porque primeiro Jesus tocou em você. Sabe, no começo, quando Deus está criando tudo, Ele cria tudo através da sua palavra. E é maravilhoso que tenha água, que tenha terra, que tenha separação, que tenha árvores, que tenha o céu, todo o firmamento. E Ele começa a criar os planetas, as estrelas, Ele começa a criar tudo. Mas quando Ele vai criar o homem, Ele cria com as suas próprias mãos. Para criar você, Deus tocou primeiro em você. Sabe, Deus tocou na matéria-prima para criar o homem. Então hoje você só pode ser tocado porque um dia Ele tocou em você.
E até pega o gancho aqui que eu falei desse pastor. Esse pastor, ele estava numa fase não muito boa da vida dele. E às vezes, irmão, para Deus curar o doente, ele tem que dar injeção em quem está curado. Como assim, pastor? Quando você vai no médico, você está com aquela dor de garganta, você não toma injeção na garganta, você toma injeção no braço. Por quê? Porque assim é o corpo, dá injeção onde está sã, para curar onde está doente. Então, às vezes, Deus está te tocando para tocar em outras pessoas que estão doentes. Porque um dia Ele tocou em você. E se nessa manhã o seu coração está de uma maneira talvez ferida, eu quero dizer que Ele pode tocar onde ninguém toca, Ele pode chegar onde ninguém chega, e quando Ele tocar, irmão, a sua vida vai ser transformada. Porque o toque de Deus nada mais significa encontro. Quando eu toco com o Douglas, eu estou me conectando com ele. Quando Deus toca em você, o coração de Deus está conectando com o seu coração. E quando o coração de Deus se conecta com o nosso coração, há a mudança, há a transformação, há a virada de vida, há a restauração, há a libertação. E aí o novo de Deus começa a ser manifestado. Então eu tenho uma boa notícia para você nessa manhã. Deus quer tocar no seu coração. Deus quer tocar no teu interior. Deixa Deus tocar nas suas feridas. Deixa Deus tocar naquele lugar onde ninguém toca. Deixa Deus alcançar teu coração, meu irmão. Calma aí. Marcos 1:41. Sabia que eu tinha marcado uma... Tem uma música da minha amiga, da Fernanda Brum, que fala de toque. Apenas um toque no seu coração. Ô glória, as lágrimas rolam. Marcos, capítulo 1, verso 41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: eu quero ser limpo, seja limpo, seja limpo. Sabe, Jesus, Ele quer tocar em você. Jesus, Ele quer tocar no teu coração. Jesus, Ele quer tocar dentro de você. Toda vez que Jesus tocou em alguém, aquela vida nunca mais foi a mesma. Toda vez que Jesus toca em algum coração, aquele coração nunca mais é o mesmo. Sabe, irmãos, Jesus era o maior estraga-velório da época dele. Porque se ele quisesse, todo velório que ele chegasse, se ele tocasse no morto, o morto ia voltar à vida. Eu não sei o que precisa voltar à vida na sua vida, na sua história. Mas Jesus está disposto a tocar. Jesus, Ele está disposto a colocar a mão naquilo que você acha que não vai florescer. Jesus está disposto a transformar aquilo que você acha que não tem como ser transformado. Mas para isso acontecer, você precisa deixar. Precisa dar livre acesso para Ele. Você precisa dar livre acesso para ser tocado por Ele. Jesus, Ele é educado, irmãos. O Senhor não vai te obrigar a nada. Uma das passagens sobre toque, Jesus, Ele está andando na multidão, mas aí não foi Ele que tocou, Ele foi tocado. E Ele fala: quem me tocou, porque de mim saiu virtude, e quem tocou Ele foi uma mulher que sofria mais de 12 anos por um problema. Mas só que essa mulher entendeu aquilo que ninguém entendeu, a tocar com propósito. Porque estava todo mundo apertando Jesus ali, estava todo mundo puxando ele ali, mas aquela mulher ela tocou de uma maneira diferente, porque ela colocou no coração dela: se eu a menos tocar na veste dele, se eu a menos conseguir colocar a mão nele, eu vou ser curada. Então eu quero falar, começa a fazer as coisas com propósito. Além de ser tocado por Deus, começa a querer tocar em Jesus. Ele está aqui nessa manhã, começa a pedir de uma maneira espiritual você tocar nele nessa manhã. Não é somente ser tocado por Ele, mas é conseguir quase abraçar a glória dEle nessa manhã, porque Ele está aqui, irmãos. Como eu já disse, todo toque é uma conexão, e toda conexão, ela vai gerar um encontro. E a vida de um homem nunca é a mesma depois de se encontrar com Jesus. Para a gente encerrar essa parte, Jacó, ele está angustiado,
Jacó tem algumas pendências para resolver com seu irmão, Jacó tem algumas coisas para acertar, mas antes de acertar qualquer coisa com seu irmão, ele precisa acertar algo com Deus. Entenda uma coisa, homem e mulher de Deus não acerta a vida de fora para dentro, acerta a vida de dentro para fora. Você tem que começar a decidir sua vida do altar. Então, ele luta a noite inteira com o anjo, e ele fala, eu só vou deixar você ir embora quando você dá minha bênção. Irmão, você acha que o anjo não conseguiria ir embora ali? Conseguiria. Não é que foi uma luta. Na verdade, foi uma luta muito equilibrada. Uma hora o anjo batia, outra hora ele apanhava. Não teve nenhum momento que ele foi para cima do anjo. E alguns estudos dizem que o anjo do Senhor ali, que está falando, em Gênesis, era o próprio Jesus. Então ele está ali agarrado ali com o anjo ali, ó. E o anjo está forçando para ir embora. O anjo nem bateu muito nele também, não. O anjo estava forçando para ir embora, forçando para ir embora, forçando para ir embora, forçando para ir embora. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Só que no final, o anjo abençoa ele, o anjo toca nele. E ele sai mancando. Ele entrou andando normal. Mas depois que ele tem encontro com o anjo, ele sai mancando. Ninguém é o mesmo depois que se encontra com Deus. Ninguém é o mesmo, irmãos. Mas ele saiu mancando, porém ele saiu justificado. Ele saiu carregando a glória de Deus. E ele saiu com a certeza que Deus era com ele. Então quando você vê um irmãozinho mancando espiritualmente, não dê risada, não tire sarro, não ache que ele está ficando... Não, irmãos, não. É só alguém que já teve um encontro com Deus e está tendo a vida transformada. Talvez você ainda não é o que Deus está querendo ser, mas quando você se encontra com Jesus, você já não é mais o mesmo. Jesus quer tocar no teu coração essa manhã. E o que acontece quando ele toca? Tem cura. Quando Jesus toca, irmão, ele cura. Ele cura nosso coração. Ele cura nossa alma. Ele cura aquilo que precisa ser curado. Ele cura a alma, ele cura o corpo, ele cura a mente. Mas por que, pastor, ainda não aconteceu? Porque ele tem um tempo certo para todas as coisas. Ele poderia ter tocado em Jacó no começo da noite, mas ele ficou a noite inteira com Jacó lá para depois no final tocar nele. Na nossa vida não é diferente. Não é do nosso tempo, não é do nosso jeito, é do tempo dele. Mas toda a situação, Jesus está nos ensinando algo. Para de buscar no mundo, para de buscar lá fora, para de buscar soluções rápidas, que você não vai encontrar. Você não precisa de muita coisa, irmão. Você precisa de tudo. E esse tudo é Jesus. Você só vai encontrar nele. Amém? E o último é o quê? É a visão. O último sentido de hoje, né? O último sentido do corpo é a visão. Minha avó falava que comer formiga melhora a visão. Já tentou? Não sei o pessoal mais, não vou falar mais velho, tá? Mais experiente daqui. O pessoal comia aquela formiga tanajura, fritinha. Deu até água na boca, né, Dudu? O pessoal tinha esse hábito. Pessoal, nunca comi não, pessoal. Então o pessoal fala, mas pra que serve isso? Porque vai melhorar a visão. E aí tem gente que precisa usar óculos para dar uma reforçada, para dar uma descansada na visão. Tem gente que enxerga de perto, tem gente que enxerga de longe. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você passar na rua, um irmão da igreja não cumprimentar você, não fica chateado. Às vezes ele só não te viu. Tá embaçado. É simples. Às vezes a gente tem umas crises na nossa vida também que... Irmãos, ele não te viu, só isso. Às vezes ele tá voado, tá dormindo, a visão... Ele tá assim, ó. Coitado. Respeita. Então a visão é pra gente ver as coisas com clareza. E a Bíblia vai falar que os nossos olhos é a janela da alma. E o que você tem visto aí? O que você tem visto nas redes sociais? O que você tem visto na TV da sua casa? O que você tem visto na rua? O que você tem visto aí por onde você tem andado? Aí o que eu acho mais lindo é que Salmo 139 vai falar que os meus olhos estão sobre todos os lugares. Aí o salmista começa a indagar, se eu montar a minha cama lá no alto do monte, o Senhor vai estar me vendo. Se eu montar a minha cama lá no abismo, no escuro, no escondido, o Senhor também está lá. Sabe, irmãos, eu tive que aprender uma coisa muito nova.
como uma líder de jovens. Isso eu carrego para a minha vida. Sempre tem 3 olhares que estão te olhando. Você nunca está sozinho. Sempre tem alguém te olhando. É os olhos dos homens, que esse é complicado. É os olhos do diabo. O diabo também te observa. O inimigo também fica ao derredor olhando. E o mais importante, os olhos de Deus. Sabe aquele dia que você estava festejando, aquele dia de alegria, um dia feliz, Deus estava lá te vendo. Sabe, você que é pai, eu lembro desse aqui, quando teve filho, postou foto madrugada inteira, nem dormiu. Sabe quando você estava lá tendo seu filho, Deus estava lá te vendo. Mulher estava lá sofrendo no parto lá. Homem não pode reclamar de dor não, irmão, porque o homem não aguenta 1/3 do que as mulheres aguentam. Amém, mulheres? Vamos junto, amém? Glória a Deus. Vamos orar para vocês. Mas sabe quando você estava lá tendo seu filho, mulher? Deus estava lá te vendo. Sabe naquele aniversário especial que você se reuniu com seus amigos? Deus estava te vendo. Sabe aquele Natal que você passou com a sua família? Sabe talvez aquele ente querido que você não tem mais, você estava lá, mas Deus estava te vendo, Deus estava lá. Mas sabe também naquele dia difícil? Sabe aquele dia que você sentiu vontade de chutar o balde, de desistir, de falar isso aqui não é para mim? Deus estava lá te vendo. Sabe o dia que traíram você? Deus estava te vendo. Sabe o dia que te magoaram? Deus estava te vendo. Sabe o dia que talvez esqueceram de você? Deus estava te vendo. Nos teus melhores dias, irmãos, nos teus melhores momentos, Deus ele estava te vendo. Mas nos teus piores momentos, Deus também estava lá te vendo. Você nunca esteve sozinho. Ele nunca te abandonou. E o que me deixa mais constrangido, que nem na hora que o filho dele está morrendo, ele não parou de olhar para a humanidade. Porque se você não sabe, quando Jesus grita na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus olha para o alto e Jesus vê Deus de costa para ele. Então até nesse momento que ele estava perdendo um filho, ele não parou de olhar para a humanidade. Então talvez você reclamar, ninguém vê o que está acontecendo comigo, ninguém me entende. Ei, Deus te entende, Deus ele está vendo. Você nunca esteve só. Nos seus melhores momentos ele está lá, mas nos momentos mais difíceis ele também está lá, irmão. Deus ele está te vendo. Sabe, irmãos, eu não sei se vai ser assim, isso não está na Bíblia, é só imaginação minha, mas eu fico imaginando que a gente vai chegar no céu, Deus ele vai sentar lá numa mesa e vai falar assim, eu estava te esperando, porque eu sempre estava te vendo. Deus sempre está te vendo, irmão. Porém, Deus nos dá uma visão para poder enxergar, para poder ver o mundo, para poder enxergar algumas situações, para poder sonhar. Tem irmãos aqui que você precisa voltar a sonhar, irmãos. Ah, mas é muito difícil, pastor. Ah, mas não vai dar jeito. Volte a sonhar, o possível é seu, o impossível é com Ele. E Deus quer nos enxergar, olhar as coisas. Deus nos dá uma visão e Deus quer nos ensinar a enxergar com os olhos dEle. Sabe, a gente tem que parar de olhar para as pessoas com os nossos olhos, nós temos que começar a olhar com os olhos de Deus. Sabe, se você fica sabendo de um irmão daqui dessa igreja ou de outra igreja que ele desviou, ele não está mais na igreja, você fica normal com isso, ou você fica até feliz, você até julga, você precisa começar a olhar para essa pessoa com os olhos de Deus. Sabe, a gente conversa com bastante pastores da nossa igreja, de outras igrejas, às vezes a gente recebe notícia que um desviou, que um se afastou, que um caiu. Sabe, meu coração dói. Saber que existiam pessoas que um dia estavam pregando, um dia estavam tocando, um dia estavam na igreja com sua família e hoje já não estão mais. O nosso papel não é julgar, o nosso papel é mostrar Jesus e é Jesus que vai convencer, irmão, Jesus que vai transformar. Nós precisamos olhar as pessoas da maneira que Jesus está olhando.
Eu lembro que assim que a gente assumiu a igreja aqui, tinha bastante coisa para fazer ainda na época, algumas reformas, e como o meu trabalho me permite a fazer minha agenda, a ter horários mais flexíveis, eu vinha para cá e eu abria essa porta da igreja aqui, e eu lembro que o menininho daqui da frente, o Isaac, ele vinha para cá, cara, aquele menino passava o dia comigo aqui, e aí ele falava, pô, pastor, deixa eu tocar, tal. Ele ficava aqui tocando, trazia o cavaquinho dele, ficava ensaiando aqui. E a gente, nossa, ele passava a tarde comigo, que a mãe dele vinha buscar ele. E ele foi embora, meu obreiro foi embora, meu primeiro obreiro foi embora. Ele foi embora, foi morar com a avó, tá lá em São Paulo, eu fico acompanhando ele, e ele tem 13 anos, e ele já está indo ministrar num monte de igreja, Deus está usando ele, assim. Mas de vez em quando eu mando uma mensagem, ele fala, ô pastor, obrigado, meu amigo. Sabe, irmãos, eu poderia muito bem ver aquele menino entrar aqui dentro e falar assim, não é porque eu sou bom não, irmãos, é porque Deus foi bom comigo. Fala, não, cara, pô, mano, vai pra sua casa, para de encher meu saco, deixa eu trabalhar aqui em paz. Mas eu comecei a olhar aquele menino ali com os olhos que Deus olha a ele, sabe? Era o menino que precisava ser cuidado. Era o menino que estava sofrendo com algumas situações que aconteceu na família dele. Em nenhum momento ele me falou nada, porque é uma criança, não entende. Mas era um menino que precisava de uma atenção, sabe? Só que eu comecei a olhar aquele menino não como um menino, mas como alguém que Deus estava mandando aqui para ficar aqui comigo o dia todo. Talvez daqui a alguns anos esse menino ele vai virar um grande pastor, vai virar um grande pregador, vai virar alguém que todo mundo quer ele na igreja, todo mundo quer estar perto dele. Mas acreditar nas pessoas quando elas já se tornaram alguém é fácil, irmão. Agora acreditar nas pessoas quando ninguém acredita ou ninguém dá o mínimo valor, aí a história muda. Jesus acreditou em você no seu pior momento. Jesus não escolheu você pelo seu talento, pelo seu dom, pela sua roupa. Jesus escolheu você pelo seu coração. Ah, pastor, mas está difícil. Ah, pastor, mas não rola, não vai. Vai, irmãos. Vai. Pode parecer que está tudo fora do controle. Deus não perdeu o controle. Não é que está tudo fora do controle, é que Deus está colocando as coisas no lugar. E é que nem quando a gente vai faxinar uma casa. Para a gente faxinar a casa mesmo, a gente precisa afastar os móveis, levantar sofá, tirar a geladeira do lugar. E fica mais bagunçado do que estava. Mas quando você começa a arrumar, as coisas começam a voltar ao lugar. Na hora que você termina, você fala, uau, é outra casa. É outra casa. Eu tenho um carinho muito grande, muito especial. E eu acho que vocês entendem isso. Não falo... Meu coração está aqui, está em Jesus. Mas eu tenho um carinho muito grande pela igreja do Amanda. A gente ora pela igreja lá. A gente tem muitos amigos lá. E um tempo atrás eu estava lá num culto, participando com eles. E aí alguém me deu um abraço. Falou, pô, cara, parabéns, está pastoreando. E eu comecei a pensar, cara... Se há 10 anos atrás eu chegasse lá na minha igreja, cara, do jeito que eu cheguei aqui, acho que... Ninguém ia querer, ninguém ia estar perto de mim. E o Espírito Santo falou assim, mas eu te quis, eu te escolhi. Sabe, irmãos? Às vezes a gente está olhando a nossa vida, a nossa família, com a nossa visão. Mas hoje você tem que parar de olhar as coisas da sua maneira, você tem que começar a olhar das coisas da maneira de Deus. Às vezes eu brinco aqui, graças a Deus a gente tem um pessoal bem firme aqui no louvor, um pessoal que sempre está somando, que está fazendo o possível e o impossível para estar. Mas a gente defende também que a gente tem que ser uma igreja com o coração curado, então tem dia que o pessoal tem que descansar. Teve uma sexta-feira que, apesar de eu brincar e implicar com a bateria, falar que bateria não é muito de Deus, que faz muito barulho, mas tem uma sexta-feira que eu acho que o Fran estava viajando, ainda está, né? O Fran estava demais, hein? O Fran estava viajando e o Bruno não conseguiu estar, o Bruno... trabalho, empresário, ganha dinheiro. Então... E as meninas falaram assim, pastor, hoje não tem bateria, sabe? Eu poderia chegar aqui e falar assim, nossa, cara, não tem bateria, vai ser um desastre. Não. Mas na hora Deus me deu uma palavra assim, cara, hoje é a oportunidade da gente viver algo diferente. Sabe, eu poderia chegar aqui e desanimar eles. Hoje vai ser difícil então, aí não tem bateria, vai ser difícil.
Não, cara, sabe, por que eu estou dizendo isso? Quando acontecer uma situação que não está legal na sua vida, começa a olhar o copo meio cheio, não o copo meio vazio. Então, o que eu posso fazer com isso? O que eu posso lutar com isso? Qual é a situação, qual que é a lição? O que eu posso aprender com isso? Aonde eu posso chegar com isso? Começa a olhar a sua vida com a visão de Deus. Começa a perguntar, Deus, como o Senhor está enxergando essa situação? Para a gente encerrar essa parte e orar, e eu falo isso com toda humildade, com toda transparência, não existe uma rivalidade, não existe uma disputa. O rapaz a gente não é amigo próximo, mas o rapaz é até muito amigo do meu pastor. Mas eu lembro que o pastor daqui da frente, eu até brinco, eles vieram aqui um dia, a gente orou por eles. Falei, aqui a gente ora para cair, viu? Se você tiver com alguma coisa, você já vai cair agora. Só que eu lembro que o que a gente fez em um ano aqui, ele fez em uma semana. Muito engraçado, cara. E assim, é outra estação, é outro tempo, é alguém que tem 30 anos de igreja e alguém veio me questionar, não é daqui, é de fora. Cara, você viu quem vai abrir igreja lá em frente da sua? Eu falei, vi, cara. Pô, cara, mas e aí? Eu falei, ele só é o pastor que tem mais membros na cidade, cara. Tem quase 5.000 pessoas na igreja dele. Mas aí, você não está preocupado? Eu falei, preocupado com o quê? Preocupado se fosse um bar, outra coisa. Não estou preocupado, não. Não, mas você não vai tirar a igreja de lá? Eu falei, negativo. Porque, primeiro, que o povo que Deus tem para cá, o povo que Deus tem para lá, tem para lá, ponto. Segundo, não é uma competição, não é uma disputa, é o reino de Deus. Terceiro, cara, a igreja desse cara aqui na frente da minha é uma resposta para o meu ministério. Aí o cara assustou, falou, como assim? Você está ficando doido? Eu falei, não estou ficando doido, não. Pensa comigo. Campinas tem muita igreja. Cada esquina tem uma igreja. Aqui mesmo, essa rua tem 2, 3 igrejas, tem igreja do lado de igreja. Tem muita igreja. Campinas tem muita igreja. Aí eu estou no meu primeiro ano pastoreando junto com a minha esposa. A gente está orando para romper, para crescer. E no meu primeiro ano como pastor, Deus já me deu um propósito, Deus já me deu uma direção para onde que a gente tem que ir. Mas no meu primeiro ano como pastor, o pastor que tem a maior igreja da cidade abre uma igreja na frente da minha. Cara, eu acho que Deus está querendo me mostrar algo. Eu acho que Deus está querendo me mostrar um horizonte. E aí, para completar, chegou uma irmãzinha em mim dali, irmãzinha muito gente boa. Eu estava de bermudão, pintando a igreja aqui, ela chegou, você que é o pastor da igreja aqui, né? Eu falei, sou, parabéns, a igreja está ficando bonita. Me deu um abraço. Falou assim, a gente começou aí, viu? Onde a gente está ali? Se prepara, viu? Eu falei, eita Deus, confirmação. Você é da Batista com o pé na Assembleia, tenho certeza. Então, não é uma competição, não é nada. É simplesmente Deus mostrando uma visão, Deus mostrando os horizontes. Então, talvez essa situação, se o meu coração não tivesse em Deus, talvez eu poderia ficar desesperado. Mas, meu Deus, e agora? Não! É Deus mostrando aonde a gente pode chegar, é Deus mostrando o horizonte, é Deus falando assim, eu tenho algo especial para vocês também. Então, eu quero dizer, se você tem um parente, se você tem um amigo, se você tem alguém que está vivendo uma estação diferente da sua, não fica se comparando, porque a comparação ela vai roubar a essência. Frase da pastora Kel, para não ficar magoado depois. A comparação, quando a gente começa a se comparar, a gente perde a essência, a gente perde a visão e a gente para de enxergar. Porque aí tudo do outro é mais bonito, tudo do outro é melhor. Porque o outro flui e eu não flui, porque o outro chegou ontem na igreja e já está avançando e eu não estou, eu estou parado. Porque você parou de olhar para Jesus e você está olhando em volta. Mas nessa manhã você vai recuperar a visão, amém? Glória a Deus. Agora é de verdade, agora eu vou parar. Aqui, Isaías 43, 19. Joga para mim na tela. Aqui, ó. Deu errado. Aê, deu delay. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Eis que parei o caminho no deserto e rios no ermo. Passa o próximo, por gentileza. Os animais do campo me honrarão, os chacais, os avestruzes, porque porém as águas no deserto e os rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Glória a Deus.
Então, a visão de Deus, quando Deus começa a nos mostrar algo, sabe, irmãos, é Deus também anunciando coisas novas. Deus, Ele está fazendo coisas novas aqui no nosso meio. Deus, Ele está anunciando um novo tempo. E o novo tempo é para essa igreja, mas é também para a família de cada um que está aqui. Se você acreditar, você vai começar a viver um novo tempo em Deus. Sabe, Deus está falando ali que no lugar solitário, Ele vai trazer uma transformação. Todo lugar solitário aqui nessa manhã, todo coração solitário aqui nessa manhã, Jesus vai chegar e vai fazer uma transformação. Jesus, Ele transforma. Sabe, todo lugar assim Ele vai transformar. E aí Ele está falando que vai abrir rios em meio ao deserto. E como eu já falei aqui, sabe quem é esse rio? Quem que pregava no deserto, irmão? Quem pregava no deserto era João Batista, mas depois quem começou a pregar no deserto também era Jesus. Então toda vez que Jesus passava pelo deserto, era o rio de Deus passando. E ele passava para o outro lado, o rio de Deus passando. Jesus entrava em Cafarnaum, o rio de Deus está vindo. Jesus entrava em Jerusalém, o rio de Deus passando. Jesus entra na sua casa, o rio de Deus chegando. Jesus chega na ICB Vida Nova, olha o rio de Deus chegando. Jesus toca no seu coração, é o rio de Deus chegando para transformar. E o rio traz coisas novas, o rio muda ambiente. E a gente só consegue perceber isso, sabe por quê? Porque Deus nos deu uma visão. E realmente, eu encerro aqui, às vezes algumas visões vão nos assustar. E teve uma vez que, para a gente encerrar, os discípulos estavam no barco. E eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando de discípulos que estavam acostumados a navegar. E estava uma forte tempestade, estava chovendo muito. E esses discípulos começaram a ficar assustados. Só que eles olham no barco e eles veem Jesus dormindo. Irmão, se você está numa tempestade, assim, desse jeito, em alto mar, você vê alguém dormindo, ou esse cara é doido, ou ele sabe de alguma coisa que você não sabe. Pastor, eu nunca peguei barco. Se você já andou de avião chovendo muito, a sensação é igual, irmão. Nossa, você fala, vou morrer. Jesus. Aconteceu comigo, Brunão. Já comecei a olhar para o lado, falar, o pessoal que vai morrer perto de mim e tal. Eu falei, meu Deus, comecei a suar frio. Aquela chuva. Já vi a aeromoça, fecha a janela. Eu falei, não, mas por que fecha a janela? Fecha a janela. Apagaram as luzes. Eu falei, olha que chique, vai todo mundo morrer no escuro, meu Deus. Aí o avião pousou, eu falei, graças a Deus, é bom, aleluia. Aí depois o cara perguntou, ficou com medo? Eu falei, nada. Nossa, estava difícil. É igual, se você nunca pegou uma turbulência de avião, não queira pegar, porque por mais que fala que está sob controle, é assustador, irmãos. Passa várias coisas na sua cabeça. Você começa a confessar uns pecados que você nem fez, é difícil. Você pedir perdão num monte de coisa. Meus filhos, eu tenho que criar meus filhos. Nem filho eu tinha, já estava gritando assim. Mas voltando aqui, esses discípulos estão no barco e está uma tempestade. E eles olham e Jesus está dormindo. E eu fico falando, meu Deus, Jesus está dormindo. Só que Jesus acorda. E Jesus fala, mar, vento, tempestade, se acalma. E acalmou. Sabe por que a tempestade acalmou? Sabe por que o mar acalmou? Porque ela bateu de frente com voz de muitas águas. Ela bateu de frente com a tempestade maior ainda do que ela. Ela bateu de frente com Jesus, então ela foi obrigada a parar. Sabe qual é o conselho que eu vou dar nessa manhã? Você que está aprendendo os 5 sentidos espirituais aqui, se a gente pode falar assim, você precisa arrumar um problema para o seu problema, irmão. Você precisa arrumar uma crise para a sua crise. Você precisa arrumar um adversário para o seu adversário. Sabe quem é esse adversário para o seu adversário? Sabe quem é essa crise que você vai arrumar para a sua crise? Sabe quem é esse problema que você vai arrumar para esse problema? É Jesus, irmão. Está difícil o seu casamento? Chama Jesus para entrar dentro dele. Está difícil a sua empresa? Convida Jesus para entrar dentro dele. A sua família está difícil? Convida Jesus para entrar dentro dela. A sua história, o seu coração está difícil? Ei, chama Jesus porque ele pode transformar. A teologia, ela vai afirmar que o céu é a presença e é o próprio Deus. Guarde essa informação. O céu não é somente um lugar. O céu é onde Deus está manifestado. Quando Jesus morre, ele desce até as profundezas do inferno
para tomar a chave da mão do diabo. Mas quando ele estava lá, se ele é Deus, e nós acreditamos que ele é Deus, em alguns momentos o inferno se transformou no céu, porque Jesus estava lá. Porque onde Jesus está, o céu é. Então, se Jesus transformou o ambiente daquele, o que ele não pode fazer na sua vida? O que ele não pode transformar a sua casa? O que ele não pode transformar a sua família? Jesus, ele quer transformar você aqui nessa manhã, irmão. Jesus, ele quer mudar o teu coração nessa manhã. Qualquer ambiente, Jesus pode transformar. E aí, só para título de curiosidade, quando Jesus ressuscitou o terceiro dia, o inferno voltou a ser inferno, porque ele já não estava mais lá. E aonde Jesus está, é uma extensão do céu. Então, se Jesus está na sua casa, a sua casa é a extensão do céu. Se coloca de pé em nome de Jesus.